Boa tarde, galera. Muito frio aqui na serra, chovendo sem parar. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: vamos estudar piranhas, né? De repente, no cangaço, aquela região de Piranhas ficou importante devido a Angico, a morte de Lampião, ter sido ali perto. E a gente olha a história de Angico, a gente vê que Piranhas de repente começa a ter uma importância muito grande dentro do teatro, no caso, porque eles tinham que localizar um lugar que seria que teria uma produção para o teatro, teria um apoio logístico para o teatro, e Piranhas parece que era o lugar perfeito para isso, que era um porto fluvial, tinha entrada e saída de muita gente, né? Tinha ali importantes coiteiros, né? Coiteiros que eu digo as pessoas que estavam envolvidas no, na máfia do suposto cangaço, né? Porque tudo ali era uma máfia, não digo bem máfia, mas seria uma organização criminosa dos coronéis nordestinos, né? Que não se preocupavam com legalidade de nada. Ali era o poder e dinheiro e o resto que se foda. E ali era bem ideal para essas coisas. Piranhas era um lugar ideal porque tinha aquela aproximação, aquele transporte, né? E você vê que as testemunhas dessa época ali também eram coiteiros, né? A maioria deles que falam, dão entrevista, é aquele Chiquinho Rodrigues, por exemplo, né? Ele dá uma entrevista, ele era um coiteiro, né? Dizem que tinha todo tipo de munição, ele vendia gasolina, munição, etc, tal, de todos os calibres, né? E poderia naquela época mesmo, porque não existia nenhuma restrição em cima de venda de armamento nem de munição. Eu gostaria de acrescentar a isso uma história que eu tinha 14, 15 anos, no Rio de Janeiro, capital. Já não era mais a capital, né? 64, 65. Eu tinha 14, 15 anos e resolvi viajar com os amigos para dentro do mato, lá numa fazenda aqui no interior do estado, onde tinha uma menina que era prima do amigo meu e ele era apaixonado pela menina. Trocando em miúdos, nós resolvemos ir acampar naquela porra lá. Quatro meninos de 14, 15 anos, e meu pai, que era da Marinha Americana e tal, levou a gente de carro para esse local. E a gente pegamos emprestado uma garrucha, acho que era uma garrucha, não era uma 12 não sei, era 36, alguma coisa dessa aí, era uma garrucha, e não tinha munição, e o Tião da Mata, que era o cara que ficava ali perto da gente ali, um crioulo que sabia tudo de mata, ele tinha essa garrucha e a gente convenceu a ele a emprestar pra gente. A gente tinha 14, 15 anos, olha só, galera, mas não tinha munição. Aí o que a gente fez? Eu fui lá no centro do Rio, tinha uma loja de armamento que você podia comprar o que você quisesse lá dentro, só que não tinha essa bala de garrucha, que era uma bala mais antiga. Mas aí o vendedor chegou para mim e falou: eu não tenho essa bala, mas eu te vendo a maquininha para fazer ela. Ele tinha uma no canto daquilo ali. E eis que eu fui na casa do meu amigo, nós ficamos a noite toda, o dia, uma semana fazendo munição com 14, 15 anos para nossa garrucha emprestada. Essa é uma outra história que eu vou contar mais para frente, que é muito interessante. Mas levamos a garrucha escondida dentro do carro do meu pai, que era um Fusca 1964 azul, e ele nos levou lá para aquele local lá, e nós desembarcamos e ficamos lá dando um monte de tiro com aquela garrucha no meio do mato lá,
tentando alvejar, né? Que nem algum garoto quer, ele quer bagunça, né? E a gente também, imagina, 14, 15 anos armado com uma porra de uma garrucha cheia de munição. Isso em 1960 e pouco, imagina, né? Tinha arma para todo mundo, né? Quem tivesse dinheiro para comprar arma, munição não era problema. E aí fala, o Lampião podia comprar munição, não tem o Chiquinho Rodrigues não falou que ele transava com munição? Então, aí você ia chegar pro Chiquinho, Chiquinho quer umas balas de fuzil, você acha que ele não ia arrumar? Então, ele era um coiteiro, Chiquinho Rodrigues aí, e estava no meio daqueles caras todos lá, e a história dele não passa de invencionista da invasão de Piranhas, porque não existe nenhum registro, nenhum, nada disso, ele só faz parte da curriola, né, que tem alguma coisa a ganhar naquele complexo turístico de Piranhas, né? Eu não acho que eles não deveriam ganhar dinheiro, não. Eu acho muito pelo contrário. Eu acho que Piranhas deve ser continuar um polo turístico, mas não baseado em cima de mentira, e sim em cima da fantasia. Eu já falei isso aqui. Cangaçolândia em Piranhas e tal coisa. Agora, né? Angico ali. Angico não é um patrimônio histórico, né? Nacional não é. Aí você vai perguntar, mas por que Angico não? Deveria ser, não deveria? Patrimônio histórico, mas não é. É o patrimônio do Estado de Sergipe, histórico do Estado de Sergipe, mas não federal, indicando que ali também não tem muita, né, se você for colocar aquilo como sendo um patrimônio histórico, vai pegar mal, né? Porque ali não é histórico, não tem nada de histórico, é uma invencionice, e eu sou totalmente a favor de mudar o pensamento sobre aquela região de Piranhas lá. Não vai perder nada com isso não, inventa outra coisa, sai fora desses pesquisadores que estão querendo te amarrar na história, né? Que aquilo aconteceu ali mesmo. Eu acho que isso não vai perdurar por muito tempo não. Vamos pensar a nova geração aí de vocês lá de Piranhas para colocar uma outra coisa funcionando ali, não uma mentirada que não vai, né? A perna dela é curta, esses picaretas, pernetas não vão conseguir prosperar.